Salve meus amantes do cinema, no vídeo de hoje falaremos sobre um filme que me surpreendeu demais. Iremos falar sobre Barbarian. Mas antes de falarmos do filme, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre filmes, séries e animes. Deixa o teu like, que também é muito importante. Lembrando que esse vídeo estará dividido em duas partes. Uma sem spoiler e uma com spoiler, onde eu comento um pouco sobre o filme. Mas não te preocupa que eu te aviso com antecedência antes de vir a parte com spoiler. Então, bora lá. Eu tô te falando, tem alguém aqui! Eu não vou voltar pra lá! Eu não vou voltar pra lá! Barbarian, ou Noites Brutais, como foi traduzido para o português, é um filme de terror de 2022, escrito e dirigido por Zack Cregger, e está no catálogo do Star Plus. Ele é uma agulha no palheiro, por ser um dos pouquíssimos filmes com uma história original e não um remake, reboot ou continuação, além de saber subverter a narrativa de um jeito ao mesmo tempo divertido, macabro e violento. De princípio, a sinopse do filme é muito simplista. Ela diz o seguinte: uma jovem foi chamada para uma entrevista de emprego, em Detroit, e decide alugar um imóvel para passar a noite. Chegando lá, ela é surpreendida por um homem estranho que também alugou o mesmo lugar. Aí tu pensa, já manjei o filme, já sei o que vai acontecer. É claro que o homem estranho que alugou a casa vai ser aquele assassino frio e cruel padrão dos filmes. Mas é aí que tu se engana e o filme te surpreende, porque tu já tá desconfiado do cara, achando que vai ser mais do mesmo. Mas aí a protagonista passa a noite na casa alugada, igual diz na sinopse, e nada acontece. Aí tu vê que tem algo a mais aí, e começa a ficar intrigado. Então, quando ela volta para passar mais uma noite na casa, é que a engrenagem gira e o filme começa a descarregar tudo em você. Uma surpresa atrás da outra. Até tu entender que a sinopse e o início do filme eram apenas a ponta do iceberg. Uau. Sério. Esse foi pra mim o melhor filme de terror do ano, e digo mais, um dos melhores que eu já vi. A protagonista não é burra, na verdade é o contrário, ela é muito esperta, o que torna as coisas ainda mais agradáveis de se assistir. O que eu quero dizer é que o filme não precisa que os personagens sejam burros para o enredo acontecer, que é o que a gente mais encontra por aí, infelizmente. Mas isso é outra coisa que Barbarian acerta em cheio, e os personagens não são burros, quer dizer, a maioria. Talvez o final tenha se prolongado um pouco, e este seja um pequeno erro no filme, mas ainda assim eu gostei bastante do final. Então, em geral, Barbarian foi completamente diferente do que eu esperava. É uma história brutal, caótica e cruel, que toma um rumo inesperado. O que nos lembra que não devemos julgar um livro pela capa. Então assistam esse filme que vocês não irão se arrepender. Então quem não quer receber spoilers do filme, recomendo vocês irem lá, assistirem o filme e depois voltarem aqui. Então bora lá. Quando ela chega no lugar, você já fica com uma sensação de desconforto. Dá pra ver que o lugar é muito estranho. E então ela percebe que já tem alguém na casa. E adivinha só quem era a pessoa? O Fuck It, mano. Quer dizer, o ator Bill Skarsgård, que interpreta o It. Fez mais um ótimo papel aqui, como Keith. Então o dilema era quem iria ficar com a casa, pois os dois alugaram e os dois estavam certos. E a culpa era da corretora. Nesse momento, ele convida ela para entrar e faz a sugestão dos dois dividirem a casa e depois reclamarem com a imobiliária e receberem o reembolso, o que seria bom para os dois lados. Aí fica aquela questão no ar. Ela devia aceitar passar a noite ali, com um estranho que ela não conhece, na mesma casa, ou não? No caso de vocês aceitariam ou não passar a noite em uma casa com um estranho? Me deixem aí nos comentários. Mas quando ela dorme e nada acontece à noite, além da porta do quarto dela abrir sozinha e o Keith ser sonâmbulo e falar enquanto dorme, nós ficamos sem entender nada. Afinal, nós já esperávamos que algo iria acontecer. Então amanhece e no outro dia ela vai para sua entrevista de emprego. E quando ela volta da entrevista para pegar suas malas e ir embora, ela precisava ir no banheiro. Chegando lá, ela não encontra papel higiênico, então ela precisa procurar. E procura pela casa inteira. E não encontra. Então ela desce até o porão, onde ela acaba encontrando, mas infelizmente ela fica trancada no porão. Enquanto ela estava tentando achar uma forma de sair do porão, ela acaba encontrando uma porta secreta, que levava para uma masmorra dentro do porão. E lá dentro havia um quarto muito macabro, com uma câmera, uma cama e um balde. Aí nós já sabíamos que ia dar merda, e que algo de muito ruim acontecia ali. E já começamos a desconfiar que o antigo proprietário dali era um abusador. Então ela precisava sair dali urgentemente, mas ela estava trancada no porão. E o único jeito de sair dali era esperar o Keith, o seu companheiro de quarto, voltar e ajudá-la. E é o que acontece, mas ele não acredita no que ela falou, e precisa ir conferir com seus próprios olhos o quarto e a masmorra. E adivinha só, o Keith some, desaparece. E ela, boazinha como ela é, vai atrás dele para ver o que aconteceu, afinal, ele já havia ajudado ela. E é nesse momento que ela encontra uma outra passagem secreta dentro da masmorra, que levavam para alguns túneis mais para baixo ainda. Túneis que ligavam em outros túneis. Aí, nós já entendemos que tem mais coisa aí. Tem mais caroço nesse angu.
e ficamos curiosos, o que diabos está acontecendo? Que lugar é esse? É nesse momento que começa a vir uma surpresa atrás da outra. Então ela desce até lá e continua procurando pelo Keith, e ela acaba o encontrando. Mas aí ele diz que eles não estão sozinhos ali embaixo, que havia outra coisa junto com eles, e essa coisa havia atacado o Keith. E nesse momento vem pra mim uma das melhores e mais inesperadas cenas do terror. Aparece do nada mesmo, uma velha enorme, demoníaca, gritando, agarra o Keith e começa a esmagar a cabeça dele contra a parede. E nós ficamos sem reação nenhuma, igual a protagonista. É uma cena muito agoniante. Essa cena foi muito bem desenvolvida e preparada, desde o início. Desde ela encontrando a masmorra, desde ela encontrando os túneis, desde o Keith ter sumido. Essa cena foi muito incrível. Me lembrou algo como a cena da menininha em Hereditário. A cena do carro e o poste. Quem já viu Hereditário sabe do que eu estou falando. E lá tu também nunca esperaria que aquilo acontecesse. E aliás, quem não viu Hereditário, vá agora ver, que é outro belíssimo filme de terror. Aí depois disto, o filme corta e nos é apresentado outro personagem. E até aí nós acreditávamos que a Tess e o Keith estavam mortos, afinal aquele monstro acabou com eles. Esse outro personagem que nos é apresentado é o AJ, que é interpretado pelo ator Justin Long, que é outro grande ator. No início já dá pra perceber, pela forma como ele nos é apresentado, que ele não é um cara muito legal. Ele já fez algumas merdas ali, e nós já entendemos que ele tá ali pra ser o alívio cômico e também o cara burro e nojento da história. Então, depois dele ser apresentado, e isso se prolonga um pouco, e talvez seja outro erro do filme, mas dá pra entender que isso foi proposital para nos aproximar do personagem e compreender suas ações, e o motivo dele ter ido até a casa. Então, nos é explicado que Jay é na verdade o dono da casa. Sim, a mesma casa que a Tess e o Keith alugaram e tudo aconteceu. Mas logo vemos que ele não sabia sobre a masmorra, pois quando a descobre fica intrigado, e pelos motivos dele, que fazem sentido, e quando você ver o filme irá entender, ele decide descer e inspecionar o lugar. Mas adivinha só, também é pego pela criatura e jogado em um tipo de jaula. E na jaula estava quem, adivinha? A Tess, que estava ainda viva. Então a criatura volta com uma mamadeira, mano. Sim, uma mamadeira. De onde ela encheu com seu leite materno, mano. Isso mesmo que você ouviu. Traz para o AJ e tenta alimentá-lo. E obviamente que ele rejeita. Mas aí a Tess o explica, que se ele rejeitasse, ela o mataria, e que não era para ele se apavorar, pois se ele gritasse, ela ficaria triste e o machucaria. Nesse momento, pelo fato dela ter uma jaula onde os prende e tentar alimentá-los, percebemos que a criatura tem um pouco de consciência, e que não era um simples monstro não. Então adivinha só o que o AJ faz. Se apavora, começa a gritar e não aceita a mamadeira, o que deixa a criatura braba. Criatura essa que não tem nome, então irei chamá-la de Mama aqui. A Mama fica irritada, agarra e pega o AJ no colo como uma criancinha e o leva até seu quartinho. E como afinal ele estava sendo um menino mau, tenta amamentá-lo com suas tetas. O que é uma cena muito desconfortante. Eu não posso mostrá-la aqui, obviamente. Nisso, a Tess aproveita e consegue escapar, e tenta pedir ajuda para a polícia, a qual não acredita nela, e ainda por cima acha que ela é uma noiada que estava drogada, por ela estar suja e histérica. Sério, os únicos personagens que te deixam com raiva neste filme são os policiais. Mano, que raiva desses policiais. Depois nos é explicado que o antigo dono dali, antes do EJ, era um cara mau, era um abusador que sequestrava mulheres e as arrastava para casa. É dito que ele teve filhos com essas mulheres, o que dá pra entender que foram mais de uma vítima, e também teve filhos com as filhas dessas mulheres. Então é dito que quando se acontece algo assim, surge algo grotesco daquele jeito, igual a criatura, igual a Mama. E por ela tentar amamentá-los e cuidar deles, nos deixa entender que os filhos dela foram provavelmente tirados dela. No fim, a Tess volta para pegar sua chave, estava dentro da casa e tentar ir embora. Nisso, a Mama tenta capturá-la novamente, e ela acaba a atropelando e a espremendo contra a parede. Nisso, a Tess volta para tentar salvar o AJ, e esse pra mim foi o único erro dela. Infelizmente, ela era boazinha demais, então adivinha só, ela é baleada pelo próprio AJ, que estava tentando salvar, que achou que ela fosse quem? A Mama. Mas por sorte foi na barriga e ela não foi gravemente ferida. Eles então escapam de lá e são salvos por um senhor que era morador de rua, que vivia ali já há muitos anos. E era o mesmo senhor que havia explicado a história da casa e do bairro para Tess. Ele dizia que eles estavam seguros ali, pois ele já morava ali naquele lugar, perto de uma torre que era mais uma caixa de água, há uns 15 anos. E ela nunca havia invadido esse lugar. Um adendo. A Mama, a criatura,
saía de casa à noite sempre para caçar vítimas, mas ela só ia apenas à noite. Então ela de repente aparece do nada, invadindo, quebrando a parede e mata o senhor, e eles começam a ser perseguidos por ela novamente, até chegarem no topo da torre daquela grande caixa de água. E lá em cima, eles estavam encurralados, não tinha como escapar. O AJ, como era um cara cruel, fez algo que me deixou muito puto. Empurrou a Tess lá de cima, pois ele acreditava que era o único jeito dele escapar, sacrificando a Tess. E ele fez isso porque já havia notado que a Mama havia se apegado a Tess. Então, num ato heróico, como o AJ previu, a Mama se joga para salvar a Tess e consegue agarrá-la no ar antes das duas caírem, e acaba amortecendo a queda, assim salvando a Tess. Até aí, nós estamos muito putos e indignados com AJ, querendo invadir a tela e matar aquele desgraçado, e achamos que a Mama morreu se sacrificando para salvar a Tess. Então AJ vai verificar e vê que a Tess estava bem e ainda estava viva. Nesse momento, nos surpreendendo novamente, a Mama levanta do chão e uma cena muito satisfatória mata o AJ esmagando sua cabeça e seus olhos com as próprias mãos. Então ela vira para a Tess e vê que ela estava sangrando pelo ferimento do tiro. Então tenta ajudá-la, tenta se comunicar com a Tess, dizendo para elas voltarem para casa. Nesse momento, mano, essa cena é muito triste, pois percebemos que ela só queria ajudar ela, que ela só queria cuidar dela, pois ela acreditava que ela era sua filha, seu bebê, sua criança, que havia sido tirada dela. E nós percebemos que ela não tinha culpa de ter nascido assim, de ter se transformado nesse monstro. Ela era na verdade a grande vítima disso tudo. Mas a Tess não tinha escolha, e nesse momento, com muita tristeza e dor, ela pega a arma no chão e, numa cena muito triste, mata a Mama, assim terminando o filme. Meus amigos, que final incrível! Esse é o único filme de terror que te faz ficar com pena do monstro, com pena da criatura. Tem filmes que tu tá torcendo pra criatura matar todo mundo, mas nesse tu fica com pena pela criatura estar morrendo. Como eu falei, a narrativa do filme foi muito incrível e inesperada. Me surpreendeu muito e com certeza entrou pra lista de melhores filmes de terror que eu já vi. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de se inscrever e deixar o like, porque isso me ajuda muito. Me deixem aí nos comentários quais são os filmes de terror favoritos de vocês e compartilhe o vídeo com algum amigo seu para fazer ele assistir esse filme incrível também. Vejo vocês em outro vídeo e até mais!